Peguei e falei, eu preciso de levar a indústria para um podcast. As pessoas precisam de começar a entender como funciona o empreendedorismo. Porque às vezes acha que é só determinado segmento. Precisa de entender como tudo funciona no dia a dia. Muito boa noite, estamos chegando para mais um Maximus, o podcast na sua telinha, nesta terça-feira, finalzinho do ano, dezembro. Agradecer sempre a inscrição de vocês, o compartilhamento, porque crescemos tanto que até premiação, Luca, até premiação ganhamos agora na sexta-feira, no prêmio do ABC. Muito obrigado a todos vocês, de verdade, que se inscrevem no canal, olham nossos cortes também, Instagram, TikTok, etc. De verdade, é muito importante a gente falar muito de empreendedorismo, de negócio, de profissões, né? É um nicho bem bacana, bem legal, que você está ajudando a gente. Então, por isso que eu peço o like de vocês, que é sempre muito importante. Inscrição no canal. Não ligue pro barulho, porque o pessoal resolveu fazer barulho bem na hora do podcast aqui hoje, tá? Então, se tiver um ruidinho aí, daqui a pouco para. Então, se inscreve no canal, compartilha aí no Instagram de vocês, porque hoje, gente, vamos falar de agronegócio. Pela primeira vez trazendo o agro para cá, com uma pessoa super especial que a gente já estava tentando trazer, só que ela é de Pato de Minas, né, para o mundo, falando de agronegócio, que é a Cíntia Moraes. Obrigado, Cíntia, que bom que deu certo. Valeu também, quero te agradecer o esforço que você fez para vir para cá, direto do aeroporto, porque ela tem evento hoje à noite ainda, só que é gravado um pouco antes, né, na mesma terça-feira. Obrigado, Cíntia, de verdade. Que isso, Guilherme, eu que agradeço esse convite super especial, estou muito feliz de estar aqui na Maximus Podcast. Muito bom. Vamos falar do agronegócio, vamos falar de mulheres do agro também. E acho que tem muita coisa boa para a gente falar, viu? Com certeza, vamos embora. Com certeza. Você ainda criou aí um evento de mulheres no agro, a gente vai chegar nisso também. Eu queria saber, antes de mais nada, Cíntia, eu queria saber da sua história, né? Eu sei que é um negócio que vem de família, que é a partir de 2006 que você entrou de vez. Eu queria saber como foi a sua infância ali, se você já foi preparada para isso antes ou pensava em outra coisa. Como é que foi isso? Eu costumo dizer que eu nasci, né, na roça mesmo, na terra, com o pé na terra, porque meu pai, ele sempre esteve envolvido com fazendas, né, trabalhando, ele é produtor rural, minha mãe também estava junto, e assim, eu tenho também aquele background de vó, né, de vô, que também viviam na fazenda, meus tios, avós também, então assim, sempre estava lá. Então, comecei lá, novinha e tudo, mas assim, meu pai fazia muito uma coisa muito interessante com as filhas. Nós somos 3 filhas, e ele falava, vocês têm que ser educadas para o mundo, para viver o mundo. Uhum. Depois, as raízes estão prontas, depois vocês resolvem o que querem fazer, né? Então, a gente foi estudar em Belo Horizonte, saímos de Patos de Minas, que não é só Patos de Minas, é Paris de Minas, Paris viu? de Minas? É mais conhecido como Paris, eu sabia. Paris de Minas, o negócio lá é fino, viu? É perto de BH? Não, a gente fica a 420 quilômetros por aí de BH, a gente está mais próximo de Uberlândia, a gente está ali, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, que é a região mesmo, que é um cerrado mineiro, terra que tudo que planta dá. Lá tem assim multiculturas, né? Então assim é uma região agro na veia mesmo, agro raiz, e a gente assim, eu cresci com esse DNA mesmo do agro e foi muito bom assim, né? Eu acho que essa raiz, né, primeira, né, da base agro, para depois ver o mundo, né, ir para fora, estudei fora, né, fui para Belo Horizonte, como eu estava começando a te contar, fiz faculdade lá, fiz administração lá, mas também fui morar nos Estados Unidos. Então, assim... Teve esse intercâmbio. Teve o primeiro intercâmbio com 16 anos, aí isso há 30 anos atrás, quase ninguém fazia, né, na época, imagina em Patos de Minas, verdade, não era no interior. Algo tão pensado como é hoje em dia, né? Ô, Guilherme, é tão interessante isso, porque quando eu voltei, um ano depois, não tinha internet na época, para você ter noção, estava começando, né? Quando eu voltei para Patos, meus amigos, a família toda fez uma carreata para mim.
Tipo, me receberam no início, no começo da E cidade. não tem contato, né? Que nem é hoje em dia. Você Não. manda no WhatsApp, liga de vídeo, né? E um ano era uma eternidade, era uma coisa assim, você tinha que escrever carta, você tinha que ligar com aquele cartão de raspar, Sim. sabe? Só podia ligar, tipo, de Fora 10 em do 10 país, dias. então era meio Meu pai pensado. não deixava a gente ligar, gastar com era caro. caro. Era bem caro, Comprar verdade. um cartão daquele era muito caro. Então, assim, eu tive essa grande oportunidade, né? O que ele pensava, né? Ele tinha esse pensamento muito além do tempo dele, né? De falar, não, minhas filhas podem ir para fora. Então, eu fui a primeira com 16 anos, depois as minhas duas irmãs, que são mais novas do que eu, foram 2 anos depois. Na verdade, elas duas foram juntas, 2 anos depois, que elas têm diferença de 1 ano e meio. Mas tem diferença de mim de 2 anos. Então, 2 anos depois, São as duas. próximos também, né? Nós temos diferença de quase 2 anos entre nós, né? E aí elas foram também no mesmo ano. Uma foi para o Canadá, outra para os Estados Unidos, mas assim, funcionou super bem. Na época realmente era muito além, né? E a gente já foi quebrando, né, muitas questões assim do interior, né, assim, sendo muito disruptivas, né, com pouca idade, né, nessa época com 16 anos, né, a gente já ficando sozinha, né, sem falar inglês, num país que você não conhece muito bem a cultura. Então, assim, hoje é muito normal, né, mas antes não era tão normal assim, né. Aí você, a partir daí, de 2006, como que estava antes de 2006 até você assumir a empresa ali? Como que estava? Aí foi essa trajetória de passar. Primeiro, com 16 anos, fiz o intercâmbio, depois voltei, fui para Belo Horizonte, fiz a faculdade em Belo Horizonte. Depois de formada, que eu voltei de novo para os Estados Unidos. Então, eu estava morando nos Estados Unidos durante quase 4 anos, quando eu recebi, né, a notícia de que meu pai havia sofrido um acidente de carro indo para a fazenda e que eu deveria voltar imediatamente. Então, isso 2006. 2006 mesmo. 2006. Então, assim, estava tudo mil maravilhas, né, Guilherme? Minha vida estava redondinha, bonitinha, toda desenhada. Eu não pensava em voltar para o Brasil. Minha vida ia ser nos Estados Unidos mesmo. Estava com 26 anos. 26, tinha formado, já estava trabalhando, eu já estava empreendendo lá, já estava empreendendo na área de construção civil. Eu e um ex-namorado tinha construído uma empresa para poder contratar pessoas para poder fazer o trabalho dentro das construtoras. E aí, eu estava assim, com a minha vida já engatilhada, né? Eu já ia viver aquilo ali. Não, eu não pensava. Meu pai tinha aquela coisa, aquela esperança ainda de algum dia uma das minhas filhas vão voltar. A minha irmã do meio já estava fazendo faculdade de medicina em Barbacena. E a minha irmã mais nova, que é a Michelle, tinha acabado de voltar também dos Estados Unidos. Ela tinha passado uma temporada comigo lá, tinha voltado para o Brasil. Mas nada lá ainda. Ela estava ali em conversa com meu pai. Ele fala, não, você agora pode ir para a China, você está verde ainda. Então, na época, a China não era o que é hoje, né? Estava começando também a dar os sinais dessa grande potência que é hoje, mas ainda não existia essa conversa. Mas eles não chegaram a fechar uma conversa. Você vai ficar aqui e vai ficar aqui junto comigo, aprendendo. Seu pai continuou cuidando do negócio e vocês tocando a vida. E a gente tocando a vida, cada um no seu rumo. Eu não pensava em voltar, realmente, assim, era uma coisa que eu ia ficar nos Estados Unidos, né? Eu estava lá legal, comecei a fazer uma pós-graduação lá, né? Um MBA, e aí era o que eu ia fazer, eu ia empreender lá e minha vida ia ser nos Estados Unidos. Mas aí eu logo tive que voltar, né? Voltei para o enterro do meu pai e nunca mais voltei para os Estados Unidos. Aí assim, muitas vezes eu ficava, meu Deus, será que eu realmente tomei essa decisão consciente, né, de ficar no Brasil? Sobrou para você mesmo? Para mim, porque para mim, minha irmã mais nova, porque ela também estudou
administração, era formada já, e minha mãe falou assim pra gente, ó, vocês estudaram administração, vocês que cuidam desse negócio. E como é que estava o negócio em si? Porque assim... Tava uma você loucura, era Guilherme. também era tudo igual hoje, só que quantas empresas que já Não, meu pai, atendia, ele assim? era um cara, assim, super desbravador. E ele não se contia só com um negócio, só um tipo de negócio. Então, ele tinha usina de álcool, então produzia álcool hidratado para carros, né? A misturadora de fertilizantes, poço de gasolina, fazenda de gado de corte, que já estava, na época, já estava começando, gado de leite, assim, era tudo ao mesmo tempo. E, assim, tudo muito desorganizado. Então, assim, ele era um cara muito empreendedor, mas também era um administrador que não fazia todos os controles, não era um gestor preocupado com a gestão. Deixa eu fazer. Não está preocupado. Já era rentável, mesmo assim. Já era rentável, mas assim, muito desorganizado, com muitas dívidas também, porque ele contraía muitos empréstimos do banco para poder alavancar, para poder fazer com que o negócio realmente crescesse, mas ele não deixava as coisas bem organizadas. Então, o time dele, né, a equipe, eram muitas pessoas. Você tem noção quanto na época? Na época, tinha por volta de 50 pessoas dentro desses... Trabalhando no back office, na parte administrativa, porque daí era tudo junto, né? Até hoje dessa forma, só que a gente otimizou bastante, né? Então era assim, cada pessoa sabia um pedaço do negócio, sabe? Com todos os negócios sendo administrados nesse núcleo, que a gente chama de back office, né? Só que tinha gente fazendo coisas em duplicidade, sabe? 2 pessoas fazendo a mesma coisa. Todo meio largadinho essas partes. meio largado. Até para você ter noção, Guilherme, a forma como o formato de estrutura do escritório era cada uma na sua sala. Então, em uma sala, por exemplo, tinha 2 pessoas no máximo. Então, as pessoas não se comunicavam, entendeu? Era para falar com um, tinha que ligar no PBX. Então, era assim. Então, quando a gente entrou, né, com aquela base nossa de administração, a gente não tinha tido experiências, né, assim, grandes experiências. Então, a gente teve que se organizar nesse sentido de, primeiro, buscar conhecimento, ir para fora, né, ver o que o mercado estava fazendo, buscar ajuda, consultorias que pudessem nos dar direcionamento. E aí a gente foi transformando aos poucos, né? Mesmo porque a gente tinha que ir com o pé meio de... né? As filhas do dono estão chegando. Essas meninas não sabem de nada. Eram as frases que a gente... Filha do dono. Filha do dono, exatamente. 2 empecilhos do Exato. machismo, etc. E aí era aquela história, né? Essas meninas não vão dar conta de nada. Elas não vão dar conta. O que essas patricinhas estão fazendo aqui, voltando dos Estados Unidos? Eu que tinha acabado de voltar, né? Não vai dar conta. Só que a gente tinha essa questão muito forte do meu pai, né? Essa coisa da resiliência que a gente foi construindo cada vez mais, dando conta mesmo de que a gente era capaz, porque ele colocava isso pra gente, vai embora, chuta a gente para fora, entendeu? Então, eu acho que muito da criação dele, junto com a minha mãe, nos possibilitou de viver uma vida empresarial com muito amor, com muita dedicação, resiliência, né? E humildade também, porque aí a gente tinha que, muitas vezes, abaixar a crista e escutar o que as pessoas estavam falando com a gente, né? Assim, porque eles sabiam, eles eram detentores das informações, eles sabiam do que acontecia ali, né? As pessoas que trabalhavam com ele. Então, tinha o braço direito, tinha o braço esquerdo, tinha a perna, a outra perna. Vai pisando em ovos ali no começo também, né? Porque muitos também guardam as informações para assim, pode ser que isso aqui eu possa usar lá na frente de alguma forma com elas, né? Então, tinha muito isso. As pessoas também pisavam em ovos porque não sabiam como lidar com você, se tinha acabado de chegar.
E nessa chegada sua, você volta jovem, tem que assumir o negócio. Quanto tempo você demorou para se adaptar e entender do negócio? Eu vou te falar que por volta de 4 anos, viu? Foi muito tempo. 2010, aí você ainda estava pegando jeito. Estava pegando jeito, porque a gente nunca tinha trabalhado nos negócios. Então, assim, a gente sabia, enquanto filhas, né, dos movimentos que meu pai ia fazendo, trabalhando, a gente sabia dos negócios, mas nunca tinha trabalhado com ele. Então, primeiro, não tivemos a chance, né, de ter um processo sucessório adequado, né, Uma transição. uma transição com uma certa organização e estruturação também, né? Porque é muito mais fácil quando você é preparado para aquilo, né? E você vai passando por todos os setores, você vai entendendo tudo. E as pessoas vão entendendo você, vão fazendo, não, tá bom, a Cíntia tem essa forma de lidar, ela é líder dessa forma, entendeu? Não teve isso, a gente teve que goela abaixo, tanto para nós como para as pessoas que estavam trabalhando, quanto para o mercado também, né? O mercado também entender que nós estávamos lá de uma forma séria, querendo realmente trabalhar e fazer acontecer e não deixar que as coisas se acabassem, foi um tempo também, né, teve uma maturação para isso, né? Então, Gigantesco. o desafio foi grande. E quais são, é só uma curiosidade, até porque eu sei que é específico, não é comum uma pessoa ir para o agronegócio, principalmente aqui de São Paulo, por exemplo. Quais são os desafios do agronegócio, os principais? Principalmente você falando de fertilizantes, né? Como está o negócio hoje? Você escalou, não escalou? Tá. Como que funciona? Primeiro, o agro, ele é uma indústria a céu aberto, né? Então, assim, a gente depende muito do clima, né? De como tá, se tá muito sol, se tá muita chuva, se não tá chovendo, se tá seco, entendeu? Então, assim, é uma inconstância e você viver com isso, eu falo, o produtor ele é muito corajoso, é um herói mesmo, porque realmente não é todo mundo, né, o agro como todo, que consegue ter um controle, por exemplo, o que eu digo, né, uma estrutura de pivôs, né, dentro das plantações, que você vai lá, liga o pivô e já chove, né, já molha a terra, você consegue ter esse controle todo. Principalmente no Brasil, que é muito desafiador, né? Linhas de crédito que fala que está lá super disponível na hora que você vai pegar, não é bem assim, né? Então, assim, principalmente o pequeno produtor, ele sofre muito nesse quesito, né? Ele acaba não tendo tantas oportunidades. E aí, lidando com o clima, né, é ainda mais desafiador. O agro, ele está no momento desafiador, que, né, é o ciclo na baixa, né, vamos dizer assim. Como a esperança, que eu falo, uma esperança, uma fé, porque eu nunca vi povo que mais reza igual. Porque você depende muito, né, muito do clima, do São Pedro, de tudo. Então, assim, com toda a fé, a gente acredita que a gente vai sair desse ciclo negativo, vamos dizer assim, né? A partir de ano que vem, 2027, aí, melhor ainda, sabe? Que ano que vem, ano de eleição, várias coisas acontecendo. Eu acredito, eu vejo que não é só no agro, né? Mas sim, em vários setores dentro do nosso país. Mas é desafiador, sim. E, por exemplo, é uma coisa que eu tenho curiosidade do agro. Quando você pegou para hoje, o que você vê de maior diferença na empresa hoje? Na empresa de vocês hoje, de 2006 para cá? Primeiro, uma organização, controles, a gente não tinha controles financeiros, indicadores, né? Assim, conseguir olhar para o resultado e medir, fazer uma medição de tudo. Então, a gente não tinha informação. O que a gente teve que fazer nesse tempo, né? Primeiro, trazer um sistema de ERP, né, que pudesse nos fornecer dados, informações, e para isso a gente tinha que passar o tempo, né? Então você tem que alimentar aquele sistema, esperar né? um tempo até ele ter os dados suficientes ali, né? Então isso começou lá para 2009, por isso que eu digo que é mais ou menos uns 4 anos. 2009 a gente implantou esse sistema, né? Um software que nos desse informação. Então, assim, hoje a gente tem empresa na mão, até a fazenda. Então, assim,
Realmente, a fazenda é uma empresa rural, né? A gente lida com seres vivos, porque lá é pecuária de corte, mas é uma empresa, você tem que lidar com todos os indicadores, toda a parte de gestão financeira, pessoas, né? Parte tributária, contábil, tudo muito bem organizado. Então, assim, antes não havia isso. E hoje sim. Hoje a gente otimizou também a questão de equipe, né? Eu não preciso de tanta gente mais como meu pai precisava, assim, com 50 pessoas, né? Fazendo... Quantas pessoas, mais ou menos? Hoje? A gente tem 15 pessoas. Nossa, bem menos. Bem menos, entendeu? Então, assim, em tudo. E a gente também, depois, a gente foi investir também numa segunda opção para dentro da fazenda, que é reflorestamento e fazer, né, plantio de eucalipto. Você escalou. Deu uma escalei e diversifiquei, né? Porque é isso, o agro é inconstante, né? A gente não sabe a hora que um negócio vai estar bom, que o outro negócio vai estar bom, então a gente tem que estar, né? Época do gado, de corte, ali da Quantos carne. Quantos braços estão hoje de... Hoje estão fertilizantes, o eucalipto, né, reflorestamento, pecuária de corte. A gente tem um hub de negócios, que é o Colmeia. E dentro do Colmeia, a gente tem o evento que é Mulheres do Agro. É dentro do Colmeia. Isso, então dentro já vamos entrar. Uhum. Você tem o Colmeia, né, dentro dele, você fez Mulheres no Agro. Como que funcionou essa ideia que começou em 2023, né? Isso. Foi liderado por você e pela Michele, né, sua irmã. Sim. A sua irmã é mais nova? É mais nova. É. Do meio que é médica, que é né? médica, psiquiatra, que cuida da... Tô brincando, ela não pode cuidar da nossa cabeça, não. Ela tá cuidando da cabeça de outras pessoas. De outras pessoas e vem com a experiência dela para ajudar a nossa cabeça. Porque empreendedor, cabeça é... Ainda mais vocês que tem que pensar no tempo. Meu Deus do céu, imagina. É uma loucura, como é uma loucura. Guilherme. Mas aí, a partir de 23, me conta mais como que funcionou Mulheres no Agro, como você criou isso, quantas pessoas estão presentes hoje. Para te contar da Mulheres do Agro, a Conexão Mulheres do Agro, né, que a gente apelidou de CXMA, eu vou voltar um pouquinho para 2021, foi quando a gente lançou o Colmeia Hub de Negócios, né? Porque está muito interligado, né? O Colmeia Hub de Negócios, ele veio com essa oportunidade da gente conectar todas as pontas do agro, né? Que são os players que estão ali dentro do agro. A gente sentia muito que a gente estava... sabe quando está trabalhando da porteira para dentro e que você não conversa com outras pessoas, você não tem essa possibilidade. Tem o network, abertura, não conversa. Tinha. Pensa, numa cidade interior que todo mundo se conhece, a região toda se conhece. A gente está ali num raio de por volta de 800 mil habitantes, contando todas as outras cidades em volta. E, assim, meu pai fazia networking no açougue, na padaria, 5 horas da manhã, ia tomar café 5 horas da manhã. Ele. E todo mundo se conhecia, eles conversavam lá sobre o preço da arroba de boi, quanto que tá o leite, quanto que tá, sabe? Que não deixa de ser um network. Também. É o network dele, é onde que ele pegava informação. Então o mundo mudou, né? E isso não é diferente, né? No interior e dentro ali da nossa região. E a gente sentia essa necessidade de estar perto dessas pessoas, né? Dos principais players. E a gente falou, não, vamos trazer, vamos criar, né, uma estrutura aqui dentro do nosso próprio escritório. A gente tem ali um prédio de 2 andares com quase 1.000 metros quadrados e a gente criou um coworking, né, que é o primeiro tripé, um coworking para empresas do agro. Então tem que ser totalmente nichado, tem que ser pessoas que vão conversar. De alguma forma, eles prestam serviço ou estão ligados ao agro, né? A gente tem escritório de advocacia, empresa de software que presta serviço para o agro. Tudo junto. Um transportadora, nicho, né? Isso. Cooperativa de café. Então, assim, nós temos um mix, né, de empresas lá dentro. E aí foi muito interessante, Guilherme, porque nós começamos a promover eventos mais private, né, aquela coisa mais petit comité, uma coisa com menos gente, assim, no máximo 30 pessoas. Tinha alguns eventos que eram 15, quando era
assuntos mais, vamos dizer, melindrosos, que as pessoas não gostam muito de falar. Como é governança corporativa dentro de empresas familiares? É um assunto que envolve muita família, né? Então, mexe um pouco no calo e não lota tanto. aí a gente faz uma coisa mais restrita, entendeu? Então, assim, a gente começou a fazer isso lá em 2021, ainda em pandemia. Nós fizemos a inauguração do Colmeia. Deu certo pra caramba. Deu muito certo. Trocaram muitas figurinhas. Muito. Então, assim, foi muito legal. Esse processo todo, 2021, 22, 23, de muitos eventos, assim, acontecendo para a gente discutir assuntos que são relevantes ao agronegócio, né? E dores que o próprio produtor ou as empresas do agro têm o tempo todo. E a gente precisava conversar, né? E aí, disso tudo, né, desses eventos, dessas conversas, a gente percebeu, né, que, na época, eu percebi que a gente precisava correr atrás de um pouco de reconhecimento. Então, eu fui atrás do Congresso Nacional de Mulheres do Agro, que acontece aqui em São Paulo, e escrevi minha irmã, sem ela saber, porque ela ficava... Você fez uma surpresa pra ela? Não, se ela soubesse, ela ia falar assim, não é para você fazer. Então, eu fiz escondida mesmo. Ela é à frente da fazenda, ela é a pessoa estratégica e também que trabalha toda a operação da fazenda. E aí eu falei assim, já te escrevi, você vai concorrer, tem que mandar informação, você tem que fazer vídeo, você tem que fazer isso. Ela falou assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Eu odeio aparecer, não sei o quê, mas vamos lá para a fazenda, a gente foi para a fazenda, vamos fazer o vídeo seu lá na frente do curral, né, contando a sua história, falando como é que você atua aqui dentro, e vou mandar. Seja o que Deus quiser. Ela ficou entre as contempladas, são 9 contempladas, né? Que daí eles dividem as categorias de pequena, média e grande propriedade. E ela foi contemplada. E aí o mundo se abriu para a gente, o mundo do agro feminino se abriu para a gente. Que aí a gente conheceu muitas pessoas, né, aqui em São Paulo. Ela foi em vários eventos, viagens com essas mulheres, e a gente já estava com o Hub funcionando. Então, a gente começou a fazer eventos também para mulheres do agro dentro do Hub. E aí, em 2023, a gente falou, não, agora a gente vai fazer algo grande, porque a gente já estava incentivando muitas mulheres, depois do concurso dela ter ganhado, a também se inscreverem. Eram mulheres da nossa região, do Cerrado Mineiro, de cidades... Mesmo, isso? Dentro do Colmeia, fazendo eventos online, fazendo eventos presenciais com essas mulheres, para que elas primeiro se sentissem merecedoras de concorrer a um prêmio nacional, né? Pelo trabalho que elas estavam realizando dentro do agro. A gente via mulheres maravilhosas, tem mulheres fantásticas. Não apareciam tanto. Que não aparecia, estava lá da porteira para dentro, ajudando talvez o marido, ou o irmão, ou por ela própria, e não sendo reconhecida. Então, a gente precisa, sim, fazer esse movimento ainda, né, em 2025, né, no século XXI, para que a gente ainda possa, eu acho que, crescer nos degraus, né, dos degraus da igualdade aí, né, com o homem sem competir com ele. Então, nesse momento que a gente estava ali incentivando essas mulheres, elas foram ganhando também nos anos seguintes. Então, 21, 22, e aí nós tivemos várias mulheres da nossa região mineiras ganhando o prêmio, coisa que não acontecia antes, que minha irmã foi a primeira mineira a ganhar o prêmio nacional. Legal. E aí a gente fez esse evento em 2023 para que a gente pudesse levar essas mulheres para o palco e que elas pudessem ser homenageadas na nossa região, porque ninguém estava sabendo que elas tinham ganhado prêmio nacional, entendeu? Aqui em São Paulo, na verdade. Aqui em São Paulo. Então, fizemos... porque você está viajando comigo, né? Você viu? Eu tô viajando. Eu tenho Patos de Minas na minha cabeça. Lá em você viu, né? Lá em São Paulo, lá para São Paulo. O Guilherme tá dentro. Isso aí, que bom. Mas é verdade. E assim, hoje ainda tem muito preconceito? Ou você vê uma evolução muito grande? Não, melhorou muito, Guilherme, porque às vezes a gente sentia um preconceito que não era muito velado, mas era aquela coisa da intuição feminina que a gente via que
a pessoa não queria muito escutar a gente, porque fala assim, essas meninas não sabem de Ali, nada. né? Essas mulheres não sabem de nada. Aham. Entendeu? Mas assim, a gente ainda tem que se provar muito através de conhecimento, através da nossa inteligência, que a gente sabe daquele assunto, né? Então, e sem se impor, né? Sem ser impositiva, sem criar confusão, né? Sem querer aumentar a voz, porque Tem que isso não é do com nosso tato, feminino. né? Exato. Sim. E assim, e com conhecimento, né? Porque eu acho que certeza. nada é contestado quando você tem experiência e conhecimento. Então, o tempo passou, né? A gente está nesse patamar agora, né? De falar com propriedade, né? Nem sempre foi assim. O nome já todo mundo conhece, né? Exatamente. Uma reputação construída, né, Guilherme? E aí a gente ficou muito confortável de criar esse evento, né? O Conexão Mulheres do Agro, e com muitos amigos apoiando, porque apoia um sonho, Legal. né? Eles não Sim. sabem o que essa mulherada está aprontando, Mas né? o Colmeia ainda existe também. O paralelo Colmeia ainda junto. existe, sim, Certo. trabalhando muito inovação, muito sobre startups do agronegócio, né? A gente está ali numa região que precisa muito, então a gente está cada vez mais fomentando isso dentro da região, né? Fomentando a inovação, não só tecnológica, mas todo tipo de inovação. Então, assim, tem bastante coisas interessantes acontecendo nesse momento, né? A gente acabou de aprovar uma lei na nossa cidade, né? De incentivo à inovação. Então, Que legal. então, assim, vai ser bem bacana isso para o ano que vem. A gente está aí criando um conselho para trabalhar essa governança dentro do incentivo da inovação. E o Colmeia Hub de Negócios está lá dentro, entendeu? Tá dentro desse movimento. Criamos o Patos Valley, agora tem Patos Valley. Que bacana. Não, mas é muito legal. Tudo dentro foi dentro do evento de vocês. Tudo dentro da cidade mesmo, da região, entendeu? Sim. Porque acaba que Patos Valley tem outros players dentro que não é só do agronegócio, mas que de alguma forma comunga com o agro, né? Ele está ali conectado com o agro. Então, todo mundo se ajuda. É um ecossistema que funciona para que a roda gire e que novas coisas apareçam, né? Novas oportunidades apareçam. E também criação de novos negócios, né? De novas tecnologias. Mútuo, né? Exatamente. Mútuo, porque você junta as pessoas, aí você vai ver, pô, precisava muito do advogado de agro. Ó, tá aqui o Tá advogado. aqui. Pô, mas eu precisava de uma pessoa que me atendesse tanto. Do marketing. Aqui, ó, marketing de agro. Então você juntou tudo isso. Isso. E, por exemplo, você tem ideia, ou você consegue ter ideia de quantas empresas você presta serviço hoje, por exemplo, assim, quantas empresas você manda fertilizantes, etc. Tem como ter essa ideia? Não tenho essa ideia, Guilherme. Muita coisa, né? Não dá pra saber. Para esses quase 20 anos, né? 2 décadas. Açougues, tudo, né? Tudo, né? Você fala, todas as áreas, né? Quando você fala um açougue, olha para você ver, que interessante. Você vai lá para o frigorífico, sua carne vai para o frigorífico, do frigorífico vai para o açougue e vai para o consumidor final, né? Não é um açougue só que presta? Não é. São vários. É Presta pulverizado. serviço para outros, tá? Entendi. É pulverizado. Então, acaba que você atinge a todos. Eu falo desde o setor de transporte, que tem que transportar o adubo, né? Sim. E aí, do adubo, Logística a absurda, logística né? muito grande, porque daí vai para a fazenda, descarrega o adubo lá, de lá já pega o frete de volta com o milho, por exemplo, entendeu? Já no Big Bag ou ele a granel, então já aproveita um frete de retorno, então isso gira uma coisa... Nossa, a logística deve ser um absurdo, né, para você ter. E a fazenda, a gente está falando de qual o tamanho de vocês hoje? Do tamanho da terra ali que você a gente trabalha. tem quase 7 mil hectares, 7 mil hectares nessa área de plantação de eucalipto com o gado de corte. Gado de corte, tudo lá. Tudo e aí, lá. por exemplo, como você faz para administrar isso? E eu queria saber da implementação de tecnologia. Você já falou um pouco dos dados, etc. Mas eu acredito que a tecnologia não para um minuto. Não para. Tem IA agora, não sei se Sim. vocês já usam IA. Como que está funcionando a tecnologia para você conseguir administrar isso? Dentro da fazenda, a gente buscou sempre
o que estava de mais novo. A gente pegou uma tecnologia nova lá, que é de controle do gado na hora que ele passa. A gente fala do nosso manejo, né? Na hora que o manejo acontece dentro do curral, você tem que pesar, você tem que saber índice de prenhez. Tudo, todos os índices, dependendo do tipo de manejo que está fazendo naquela certa ocasião, tem que ser medido. Então, existe um bastão que ele vai lá, bipa no brinco do boi. Do boi, né? Ou da vaca, porque também... Tem os dois, E aí, ali a gente já manda todas as informações. Aí vai todo para o sistema e é a forma que a gente tem de controle. Sim. Então, assim, é algo que é recente, né? Mas a gente também não vive sem agora. Né? E coisa que não existia antes, era tudo no papelzinho. A possibilidade de erro humano é enorme, porque você escreve errado, né? A gente tem um treinamento... alguma coisa, né? Exatamente, tem treinamento do peão, né? Que muitas vezes é muito mais desafiador, né? Colocar eles numa tecnologia nova, né? Eles estão ali acostumados com apontamento, Verdade, né? é uma outra pegada também, tem isso, né? De Outra cabeça, entender, Guilherme. ensinar... E, por exemplo, agora uma pergunta saindo um pouco de empreendedorismo, né? De curiosidade minha. Porque, assim, eu sou um apaixonado por carne. Eu adoro churrasco, sou apaixonado. Como que funciona essa parte quando você vai entregar para algum açougue, por exemplo? Como que você diferencia uma picanha boa de uma ruim? O que tem que fazer com boi? Tem aquela... Eu já ouvi umas histórias Nossa, que tem que deixar você ali... vai entrar... É muito difícil. Ele não pode se mexer muito. Tem isso? É verdade essa história? Eu vou te confessar que eu não sei isso, Guilherme. Não sei te contar. Mas assim, a gente manda... a nossa produção vai toda para frigorífico, né? Sim. Então, a gente negocia. Eles que fazem a logística. De lá... Eu vou te confessar que eu nunca entrei num frigorífico. Eu morro... mas você nem precisa, né? Eu morro de, assim, eu tenho uma aflição de pensar que aquele lugar... Entendeu? Não, entendi. O gado é morto. Né? Então, assim, eu faço a produção dentro da fazenda com o bem-estar do animal. A gente preza muito por isso, né? A gente não tem nenhum tipo de forma de fazer o manejo com o gado de forma violenta. Então, a gente treina nossos peões para fazer dessa forma, né? Os capatazes, para que não exista isso, porque isso, com certeza, influencia a maciez da carne, a forma como ela vai parar lá no açougue. Mas começa na base. Então, o nosso trabalho, principalmente, né, por esse cuidado mesmo com o animal, né? Eu acredito muito, eu tenho certeza disso, por ser uma fazenda administrada por mulheres, a gente não abre mão, entendeu? Desse bem-estar animal. Então, legal. Isso é feito lá com todo o carinho do mundo. É o início ali de tudo, né? E aí vai repercutir na produção, né? E aí também vai chegar lá no frigorífico uma carne macia, não vai ficar dura, né? Daquele jeito. Eu acho que deve ser o próprio frigorífico que vê isso, né? Qualidade, etc. E vai distribuindo. Isso. Eu queria saber uma coisa, por exemplo, quais são as mudanças que mais impactam o setor? Por exemplo, o que acontece, fala, se acontecer tal coisa, isso aí vai impactar muito no fertilizante. Se acontecer isso, tanto politicamente, eu digo, você já falou um pouco que precisa muito de sol, chuva, etc. Se tempo seco muda. Quais outras coisas que impactam no seu negócio? Sem dúvida nenhuma, é o impacto de qualquer impacto global, econômico, político que aconteça. Porque a gente está lidando com commodities, né? Então... estourou uma guerra na Bielorrússia, como foi, impactou o nosso setor de fertilizantes, porque é lá que produz a matéria-prima para fertilizantes. Diretamente. Então, diretamente. Grãos, a mesma coisa, né? Qualquer coisa que acontece lá na Bolsa de Chicago, com a questão do preço do milho lá, vai influenciar aqui. Né, se baixou, se aumentou, vai influenciar no Brasil. Então, é um mercado global, né, que a gente está lidando com dolarização, com commodities. Então, principalmente... É diário isso, não? Diário. A mudança de preço de tudo? Sim.
Caramba, deve ser uma loucura, uma né? Que loucura, você sai de lá agora para vir para São Paulo com preço, amanhã, É. depois de amanhã você volta, já tá Sim. outra coisa, isso muda diariamente. Então. Exatamente. E imagina só, por exemplo, o setor do café, que é produzido muito aqui no Brasil, né? É o melhor do mundo em Minas, né? Na minha opinião, também na sua também. Não, Mas sim, vieram é aqui cafeicultores. Café da Moça, Praça da Moça, veio a cafeteria aqui, que tá expandindo e tal, é de Sim, Minas, né? A sim. empresa que faz o café. Legal. Tava contando para eles que tem outros lugares do mundo que tem café, mas, por exemplo, um amigo meu foi para Itália, e aí o pai dele foi para Itália, na verdade, ele pediu, pai, na Itália também tem café, traz o café para mim da Itália e tal. Ele trouxe, a hora que chegou aqui era de Minas. Produz Era café, de Minas. entendeu? Eu falei pra ele, mas é óbvio, você vai pegar na Itália o café. Aí chegou aqui, levou na mala de tonto, café. Minas Gerais. Sim, então... nós precisamos, principalmente no setor da cafeicultura, isso já está melhorando bastante. Fazer um marketing certo para que esse marketing seja bem comunicado para fora. Porque a Colômbia, por exemplo, conseguiu fazer isso muito bem. Né? E não é dos melhores cafés. Nós somos muito melhores. Eu sou cafezeiro, viu? Eu gosto de café. Podia ter trazido café para você, hein? Nossa, eu amo café. Meu Deus. Eu gosto de... Chego de manhã... Vou te mandar, Guilherme. Pode mandar. Olha, café Vou te mandar para você moer. Então tá, em grãos. Eu gosto em grãos mesmo, porque eu vou moer na hora e tal. Então, é melhor café. A gente tem uma síndrome de vira-lata um pouco. Né? É isso mesmo. A gente não se reconhece como bons, né? Como excelentes, na verdade. Porque nós somos excelentes em produção de café. E é isso, assim, qualquer coisa que acontece no mercado internacional, que é medido pela Bolsa, né, de Chicago, de Nova York, vai influenciar no preço do café, né? Porque é dolarizado. E como funciona a parte de vocês, do conselho da empresa? Como que funciona isso para vocês? Tipo, a importância do conselho consultivo ali para decisões. Como que funciona? Tá. Nós criamos em 2012 essa governança. A gente viu a necessidade porque muito eu e a Michele, né, minha irmã mais nova, estamos na frente dos negócios da família, né, com a perda do meu pai. Ficamos 4 mulheres, né, à frente de tudo, mas 2 atuando e 2 não atuando, né? Minha mãe é psicóloga, faz um trabalho voluntário há 26 anos com pessoas carentes com câncer, então é uma fundação que ela roda. E a Bianca, como psiquiatra, não estava dentro do negócio. E tudo que a gente ia fazendo, elas iam assinando embaixo. Então, enquanto estava dando certo, tudo bem, né, Guilherme? Mas a gente fala, mas e na hora que não der? Então, vamos fazer com que a empresa tenha uma governança bem estruturada para que a gente possa discutir os assuntos estratégicos, os assuntos de decisões, né, importantes, dentro desse conselho, dentro desses fóruns, né, de discussão. Então, nós procuramos a Fundação Dom Cabral, e aí a gente primeiro foi com eles, a gente estruturou, depois a gente contratou outra consultoria com um conselheiro, que a gente fala que é conselheiro independente. Então começou a partir daí. Em 2012 éramos nós 4, mais o conselheiro independente, como voto de Minerva, para que a gente pudesse fazer essas discussões dentro do conselho. Então a gente Quantas pessoas? São 5. Então a gente vê números, a gente vê os indicadores, a gente fala sobre os assuntos que precisam ser decididos, né? E aí, por exemplo, tomar a decisão de plantar eucalipto na fazenda foi uma decisão tomada dentro do fórum de conselho. Abrir um hub de negócios, né, que foi o Colmeia, foi lá. Então, assim, lá dá o aval para a gente. Vamos investir ou não vamos investir? Vai ser com capital de terceiro ou vai ser com capital próprio? Como é que vai ser? Então, desde 2012, funciona a nossa governança desta forma. A gente vai trabalhando assim, acho que deu muita sustentação para as nossas decisões, né, enquanto família empresária. Alguma pessoa pensa junto. Porque 4 mulheres juntas, imagina a discussão. Tinha muita conversa, mas, ao mesmo tempo, a gente se apoia muito. Então,
por isso que precisa ter um conselheiro independente, porque ele vai ali determinar, elas estão sendo negligentes ou elas estão sendo Racionais camaradas ali, com uma hora. com a outra, ou racionais ou mais emocionais, entendeu? Então foi muito bom isso, assim, está sendo muito bom. Eu acho que o sucesso do negócio se deve muito a isso também. E eu né? queria que você contasse um pouco sobre o movimento do Leve Amor. Como funcionou em 2020. A Colmeia veio disso, não tem nada a ver Não, uma não coisa tem com a outra. nada a ver. Isso aí é mais foi. para a comunidade mesmo. Isso é para a comunidade. Nós criamos, dentro da pandemia, foi eu e mais 6 amigas empresárias. Aham. Então, a gente pensou, né? Vamos fazer um movimento em que a gente consiga arrecadar o dinheiro para poder fazer compras de cestas básicas em época de pandemia, que tinha muita família, né, necessitada, ainda tem, e ele continua. Só que a gente atua no Leve Amor muito, eu falo, muito tímido, a gente não conta. A gente Vocês não vão fazer por... Nós vamos fazendo por nós mesmos, pelas nossas empresas. Hoje, né, na época, a gente conseguiu mobilizar muitas pessoas, mas, Legal. mas agora ficou algo que a gente faz mais que escondido. Assim, não é que a gente esconde, Assim, é uma coisa fixa que vocês fazem para ajudar, não para mostrar. Vocês ajudam as Exato, a pessoas. gente ajuda com o movimento Leve Amor. A gente nem coloca muita postagem, a gente não. Sim. A gente faz mais entre nós, no nosso grupo de WhatsApp. Mas acho que isso é muito bacana Entendeu? também, né? Porque assim, não acho ruim quem mostra também, tá? Eu acho muito Sim. bacana, até para incentivar outras pessoas a tanto Sim. ajudarem quanto, né, É um fazerem por si. incentivo, né? Sim. Mas assim, Isso é legal também. a gente viu que de alguma forma a gente ia continuar ajudando, né? E que as nossas empresas iam continuar ajudando, mas que a gente não precisava de fazer esse movimento aí do social, porque as empresas já têm as suas próprias Sim. também, né? Tem muitas empresas já têm, né? Sim, Uma parte. essa foi um acordo entre amigas, empresárias, né? Que legal, parabéns por uma baita Obrigada. atitude. E eu queria saber de você também uma coisa, como você enxerga o futuro das mulheres no agro? Você vê uma evolução maior ainda, muito depois, principalmente do movimento de vocês, como que é, na sua visão, esse futuro? Olha, a fé mais uma vez, né? A fé mais uma vez de que nós vamos avançar cada vez mais para sermos reconhecidas como mulheres que são capazes, né, de fazer um bom trabalho e que a gente não está ali para competir, que a gente está lutando por uma sociedade mais igualitária, porque ainda existe, né, Guilherme, em todos os setores, mulheres trabalham, aqui no Brasil, né, eu digo, mulheres trabalhando nas mesmas funções, exercendo o mesmo cargo de um homem e ganhando ainda bem menos do que um homem. Então, assim, quando que isso vai acabar aqui no Brasil? Eu não sei ainda. Não sei se eu vou estar viva para ver. Mas eu sei que eu tenho que fazer o meu trabalho aqui agora, né? Fazer meu movimento para que cada vez mais a gente possa abrir caminhos para as mulheres jovens que estão vindo. Então, eu faço trabalho nas faculdades, vou falar, eu chamo as mulheres, também? dou palestra. Então, assim, converso com essas mulheres para que elas se sintam cada vez mais aptas, sabe? E com uma autoimagem fortalecida de que elas podem fazer da mesma forma que o homem. De forma diferente, mas da mesma forma. Que legal, mas é muito importante o movimento de vocês para fazer isso acontecer e até para ir mais rápido até, né? Sim, E eu deixa eu te perguntar uma coisa também que eu acho importante, sobre comunicação. Eu sei que o Celso, inclusive, um abraço pro Celso Cardoso. Um abraço, sensacional. Celso, nosso Ele querido, que te indicou, Celso Cardoso. E aí eu te chamei porque eu acho muito bacana, né, falar de agronegócio, acho que é muito importante. E a gente não tinha trazido ninguém do agro aqui. Eu queria saber como você se importou com a comunicação. Quando você viu que, acho que comunicação é importante, porque eu vejo o Márcio, que não está aqui hoje, mas que também pensa nisso bastante, mesmo estando numa indústria, né? Sim. Que ele até conta várias vezes que a hora que ele falou que eu tenho uma assessoria de imprensa agora, que a assessoria de imprensa é uma coisa muito importante. E tá dando entrevista, tá cuidando da voz, do jeito de falar, etc. Veio para a internet. Como que você vê essa importância da comunicação? Primeiro, a primeira pergunta que você me fez, né? Como que eu percebi que eu precisava, né? Me aprimorar. Primeiro, quando eu comecei a receber vários convites para falar em público. Então, as pessoas falavam, sim, você tem que contar a sua história, você tem que
Aí eu comecei aí, com a cara e com a coragem. Eu tenho uma certa facilidade de falar em público, mas eu não tinha técnica, né? Então, eu chegava no palco e eu tinha ali uma estrutura de slides e tudo, mas eu me perdia no pensamento ali, na estrutura de fala. Então, eu não sabia o que eu tinha que falar, como que eu tinha que gesticular, como que eu tinha que me posicionar dentro do palco. E aí o Celso veio como um presente para mim e eu falei, Celso, você me ajuda. Vinha para São Paulo, né, quase que todos os meses, a gente fazia online também. E assim, me ajudou bastante. Sei que ainda a gente tem muito que melhorar, sempre. Até o Celso às vezes Não ele fala. ele fala isso, né? Mas é normal. Mas é constante, normal, né? mas a gente vai aprendendo pouquinho em pouquinho. Eu acho que melhorou bastante do que eu era. Eu tenho alguns vídeos ali que eu tenho vergonha. Mas você vê o antes e depois, é impressionante, né, o que muda. As pessoas às vezes não levam em conta que isso é bom para reunião, é bom para tudo. Às vezes não é só para você dar entrevista ou falar em público mesmo, né? É importante também falar em público, óbvio. Exato. Mas melhor Eventos, tudo, né? Quando você está ali no tete-a-tete, conversando com as pessoas, você tem que fazer seu pitch ali rapidinho para saber se vender, tudo ao mesmo tempo, na tudo ao verdade, mesmo né? tempo, né, Que legal Guilherme? que você cuidou disso, acho muito bacana, que acho importante todo empreendedor. Acho que teve um boom disso, né? Dos Demais. empreendedores. Pô, peraí. Claro que tem uns mais, outros menos, mas que viram que realmente precisam cuidar da comunicação. Sim. Cíntia, eu quero saber, acho que tem uma última pergunta, Tá. que eu quero saber como você imagina o seu negócio daqui 5 anos. Você consegue imaginar? Vai escalar mais alguma coisa? Tem alguma coisa em mente aí que vocês pensam? Olha, eu sei que a gente não vai parar. Isso eu tenho Sim. Com certeza. A primeira coisa é que fato. não vai parar. Mas, assim, o mercado do agro, ele muda demais, né? Então, assim, a gente quer criar coisas novas. Então, a gente olha para um legado, né, que a gente herdou, que a gente trabalhou, que a gente melhorou ele, mas que a gente sente que esse ciclo ele já se fecha. Então, a gente está muito nesse divisor de águas agora, tá? Então, é como se fosse uma linha que a gente está olhando para frente como algo novo. A gente quer algo novo. Então, a gente já está aí mexendo alguns pauzinhos, viu, Guilherme? Não pode pra contar, criar. Não pode dar spoiler. Ainda não pode dar spoiler. Ainda não, mas tem coisa nova vindo para que a gente possa trabalhar principalmente para a inovação dentro do agro. Então, acho que esse que é o nosso caminho, que é o nosso foco. E vamos atrás agora, vamos ver o que vai dar. Não, vai dar certo com certeza, Cíntia. Primeiro, agradecer demais você. Obrigada. Mais um. Aliás, o pessoal, com certeza, nem falei muito com vocês, nem pedi tanto like dessa vez, porque tava difícil, o papo tava tão. Eu tava dentro, eu até falei lá em São Paulo, né? Eu só achei que eu tava em Minas já. Ele tava lá aqui. na terra, lá na plantação de café. Meu pé tá sujo, se bobear, é porque eu tava lá já andando pela de fazenda terra. toda ali. Eu quero te convidar para você ir lá, viu, Guilherme? Eu ia falar isso, eu tô curioso para conhecer. Não. Se eu puder um dia, eu vou passar lá, quero conhecer como funciona tá de perto super isso. aberto. Pô, vou te chamar com certeza para conhecer Patos de Minas, para conhecer lá o seu negócio de verdade. Parabéns. Tenho Te certeza levo que na fazenda. também quero conhecer tudo lá. Eu tenho certeza que seu pai deve estar orgulhoso. Nem ele imaginava, né? Que eu pensava nas filhas cuidando tanto do negócio, crescendo, inovando, ajudando outras mulheres. De verdade, obrigado por esse papo. Obrigado vocês também, viu? Deixaram o like aí também. Espero que você tenha gostado também, viu, Cíntia? Eu amei estar aqui, muito bom, foi muito agradável. Eu estou à vontade, super à vontade. Que bom. E assim, também deixar meus contatos, né, Por favor, Guilherme? por favor. Eu tenho aí o perfil do Instagram, que é CY Moraes com I, que é o meu @, e também do Conexão Mulheres do Agro, é só colocar @Conexão Mulheres do Agro. E também o Colmeia Hub de Negócios, @Colmeia Hub de Negócios. Aí tá lá, vai lá, pessoal, seguir também para incentivar cada vez mais. Obrigado a todo mundo também que esteve conosco aqui nessa noite, tá bom, gente? Mais uma aula aqui hoje da Cíntia, né? Porque a gente fala que cada empresário que vem aqui dá uma aula, né? Um atalho, cada um pensa de uma forma. E eu acho que abre a cabeça das pessoas também para aprenderem e entenderem. De repente, eu tenho vontade de fazer isso. Sim. Entra no Colmeia, de repente, dependendo se trabalha com agro ou não. Então, espero que vocês tenham gostado também. Deixa o like, se inscreve, gente. Às vezes é chato, que pede pra caramba, mas é muito importante pra gente. Ativa o sininho de notificações também para você receber sempre uma notificação quando tiver corte novo e papo novo, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Até quinta-feira. Tchau.